Ninguém nasce pronto para enfrentar o que vive nas sombras. Alguns tropeçam nesse caminho por acaso, outros recebem um chamado que preferiam nunca ter ouvido. Mas existe um grupo, um grupo silencioso, que escolheu viver entre os monstros, perseguindo horrores que a humanidade insiste em ignorar. Eles têm muitos nomes, mas hoje você vai conhecer o mais perigoso deles: os caçadores de recompensas do sobrenatural. Então, você que é novo nesse canal, não me conhece, prazer, sou o narrador clássico. Antes de mais nada, já vai se inscrevendo no canal, tá? Deixa o seu like, hype o vídeo, pois eu sempre trago aqui para vocês um conteúdo novo a respeito do terror e do sobrenatural de uma forma mais pé no chão. Então, sem enrolação e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, como eu falei para vocês, né, vou falar sobre os caçadores de recompensa. E antes que você se empolgue muito, tome cuidado, tá? Esse vídeo aqui eu tenho que deixar esse alerta porque tem muita criança, muito adolescente que está me assistindo ultimamente, né? Então esse vídeo aqui não é para curiosos, tá? Ele é um mapa, uma espécie de cartilha proibida, um guia para quem deseja de fato entrar em um mundo que cobra seu preço. E é um preço muito alto. Então, se você seguir nesse caminho aí por curiosidade, por vaidade, seja o que for, saiba que há consequências sim, tá? Enfim, vamos começar sobre do início. Oh, meu Deus, do início. Contando sobre isso, tá? Pessoal, primeiro de tudo, ninguém acorda e decide, quero caçar monstros. Não é bem assim que acontece, tá? Normalmente, tudo começa com algum evento sobrenatural inexplicável na vida dessa pessoa, seja um desaparecimento de algum parente, um ataque, uma visita noturna que deixou alguma marca, enfim. Os futuros caçadores, eles são escolhidos pelo próprio sobrenatural. É isso que eu sempre digo aqui no canal, tá? Ninguém escolhe esse caminho que te escolhe. Então, memorize isso daí. Bom, pessoal, nesse momento, quando acontecem essas situações onde a pessoa não sabe o que fazer, onde o sobrenatural traumatiza essa pessoa, onde ela fica com a vida completamente destruída por conta disso, geralmente tem três caminhos que a pessoa pode seguir. Bom, a pessoa tenta escapar, né? A pessoa tenta se esconder, tenta entender, né, o que está acontecendo, ou a pessoa encontra uma ordem secreta, ou é encontrada por ela. Geralmente as ordens ou uma ordem específica que encontra essa pessoa, tá? E ela é convidada para entrar nessa ordem e se tornar algo muito mais perigoso que a própria criatura que atacou essa pessoa. Mas como é que isso acontece? É feita alguma espécie de processo seletivo? Calma que eu vou explicar. Bom, pessoas, ordens, guildas e sociedades secretas existem, tá? Desde antes das primeiras cidades humanas, cada uma com rituais e metodologias específicos e próprios. Mas todas têm um papel: identificar humanos com o perfil ideal para enfrentar o sobrenatural. Então muita gente se pergunta se existe algum biotipo, alguma genética específica para ser caçador. Digamos que sim, não. Eu vou explicar, tá? E calma, não é sobre super força, não é nada disso, nem coragem, nem permissão mental, nada. É simplesmente sobre você suportar e enfrentar todos esses tipos de coisas sem ficar maluco. Isso aí é a primeira característica. Mas existem algumas características que fazem com que certas pessoas sejam escolhidas. Por exemplo, resiliência anormal ao medo. A pessoa tem uma resistência anormal a tudo, a qualquer coisa que deixaria qualquer pessoa traumatizada, muito assustada. Isso é um requisito, que eles ficam de olho. Mania de analisar o que deveria ser ignorado. Geralmente são pessoas que ficam investigando coisas que 99,9% das outras pessoas ignoram, que não vão querer ir atrás disso, né? Histórico de eventos anômalos, né? Tipo, uma pessoa que já passou aí por vários eventos inexplicáveis durante sua vida, já presenciou aí, sei lá, situações muito fortes, principalmente referentes e relacionados ao ocultismo ou ao sobrenatural, de uma forma direta, tá? Isso também é um requisito extremamente importante que as ordens ficam de olho antes de fazer qualquer convite para você. E também a capacidade de mentir para si mesmo e ainda assim seguir em frente. Acredite ou não, isso é um requisito
que eles observam, né? Não sei especificamente o porquê, isso aqui está no meio, mas enfim, eu não faço as regras, eu só estou apenas repassando para vocês como é que funciona. No geral, são pessoas que são quebradas, mas de um jeito útil. Entende o que eu quero dizer? São pessoas que tiveram a sua vida arruinada, mas que ainda têm um propósito maior. Basicamente isso. Bom, pessoal, a iniciação ela não é um ritual bonito, não, tá? Nem simbólico. É uma prova real, um teste contra algo vivo, uma criatura em específico. Esse iniciado, ele é trancado em um local isolado, normalmente uma antiga cela de purificação, que é feita de pedra negra e símbolos de contenção. Nesse local, ele não está sozinho, tá? Uma entidade menor, de baixo poder de destruição, normalmente um parasita espiritual ou um morto inquieto, é libertado naquele lugar. O iniciante não precisa ver, né? Ele precisa sobreviver por 1 hora. Uma única hora que parece durar uma eternidade. Acredite, esse tipo de iniciação aí, eu já conversei com alguns caçadores de recompensa que passaram por isso, eles falam que ficaram lembrando disso aí por meses, meses e meses. Então você imagina aí o quanto é aterrorizante esse negócio. É porque os caras têm uma resistência anormal ao medo, hein? Você imagina uma pessoa normal num negócio desse. Bom, outra coisa que acontece, o iniciante ele vai receber uma lâmpada curta, um pacote, quase um pequeno punhado de sal grosso, uma vela e o seu próprio medo para acompanhar ele durante esse teste aí, tá? A primeira regra é a mesma desde a antiguidade. Se correr, morre. Porque a entidade sempre ataca pelas costas. Então o cara não tem opção de fugir. Isso é negado a ele. Aqueles que sobrevivem, tá? São marcados simbolicamente e também fisicamente. Um pequeno corte no antebraço que nunca cicatriza direito, porque ele é feito com uma lâmina especial. Sangue que aceita a sombra, dizem os mais antigos quando esse ritual é finalizado. Depois disso, o camarada que sobrevive ele vai passar por um treinamento, tá? O treinamento de um caçador de recompensas é dividido em 3 pilares essenciais: corpo, mente e vínculo, tá? Bom, o corpo ele precisa resistir a ataques físicos de criaturas mais fortes, né? Vamos citar exemplos aí: lobisomens, vampiros, mendigos, criptodes, né? O pessoal chama aí, né? Por exemplo, mapinguari, chupa-cabra, aí entra a mula sem cabeça, enfim, várias criaturas corpóreas ali que estão fisicamente no local que podem matá-lo. Então ele tem que ter o corpo resistente. É lógico que o cara que vai passar por um treinamento desse, ele não vai resistir se ele tomar aí uma mordida, né? Ele vai perder provavelmente o braço, mas ele vai ter uma resistência maior para tentar evitar o sangramento até a morte. Seria basicamente isso. Corridas longas em terrenos perigosos, ou seja, o cara vai ter que treinar muito cardio aí, vai ser quase um Usain Bolt do ocultismo. Venenos, né? O cara vai ter que criar uma resistência a certos tipos de substâncias que podem matá-lo. Obviamente que ele não vai virar imortal, mas ele vai começar, eles fazem tipo como se fosse um chá batizado, eles vão dando para você todo dia uma pequena dose de algum veneno muito mortal para você criar uma certa resistência, é basicamente isso. Enfim, e também ele vai ter que sobreviver à privação de sono, o cara vai ter que ser treinado para aguentar ficar horas e horas aí, se duvidar até dias acordado e não entrar em surto ou não entrar em coma, é uma coisa muito complicada. Bom, dentre esses treinamentos que eu estou mencionando, a corrida silenciosa de 12 quilômetros por dia, tá? Treino com armas híbridas também faz parte da rotina desse pessoal. Lâminas com inscrições rúnicas, tá? Armas de fogo modificadas para ferir criaturas plasmáticas, o que é bem complicado também. Resistência à dor, exposição a pequenos choques elétricos, controle de respiração em ambientes muito carregados, ou seja, o cara vira praticamente o Capitão América do ocultismo. O negócio aqui é punk, meu filho, eu tô falando. A rapadura é doce, mas não é mole não. Bom, pessoal, alguns instrutores dizem que o corpo é só um acessório. Isso é praxe em qualquer escola de ocultismo. Os caras dizem, não, o corpo é só a chave, é só um acessório. Um acessório que se você perder, fudeu, né? Mas enfim. Mas qualquer caçador veterano sabe que quando a criatura encosta em você, é o corpo que decide se você vive ou morre, exatamente. Então, assim, há controvérsias, né? Bom, existe também o treino mental,
que vai deixar sua mente preparada contra controle mental. Isso aí já vai para demônios, criaturas aí que dominam magia, né, ocultistas, satanistas, enfim. Bom, você vai ser exposto a verdades proibidas, você vai começar a observar criaturas presas por longos períodos, aprendizado de símbolos, idiomas antigos, né, contratos arcanos, rituais de blindagem mental, enfim, por aí vai, abertura de caminhos também, tudo que possa fortalecer a sua mente. Um caçador que perde a mente perde tudo. As criaturas sabem disso. Elas sussurram, enganam, imitam as vozes de entes queridos, invadem as suas memórias, e é por isso que o treino mental é tão cruel e tão imprescindível nesse meio, tá? O iniciante ele passa 24 horas em salas de ilusão sensorial, enfrentando projeções do próprio trauma. O cara fica vivenciando o trauma que ele tem até ele aprender a lidar com isso, né? Bom, outra coisa interessante são treinos com armas poderosas, né? Que muitos fazem também. Alguns chamam de familiar, outros de patrono, mas a verdade é mais perigosa. Todo caçador cria um vínculo com uma entidade neutra, um ser que aceita auxiliá-lo em troca de energia vital, como se fosse um vampiro astral, tá? Esse vínculo vai conceder para o caçador de recompensas uma intuição sobrenatural. O cara simplesmente consegue entender e até se salvar de várias situações perigosas. Visão amplificada em ambientes de sombra. Não é mais na visão noturna não, tá, pessoal? Vamos... Eu tô descrevendo isso aqui, o pessoal vai pensar que o cara virou um super-homem. Não, cara. É um cara normal que tem intuições e alguns dons espirituais, tá? É diferente do cara virar o super-homem. Resistência emocional, que nem é um poder, mas é uma coisa que ajuda muito nesse tipo de situação. Proteção arcana contra ataques mentais. E também em casos muito raros, assim, isso aqui é... Até hoje eu só vi em descrições, tá? Eu nunca vi ninguém que tenha isso. Habilidades físicas temporárias, que aí seria o cara ter uma agilidade sobre-humana, uma força amplificada, mas isso aqui, repito, eu só ouvi falar. Nunca ninguém chegou dizendo assim, não, bicho, eu conheço um cara que ele fazia isso. Não, isso aqui é só teoria mesmo. Mas é claro que tem um preço, tá? Quanto mais poder o caçador usa, mais a sua alma é consumida. Isso aí também é verdade. O treinamento vai incluir rituais de contenção para evitar que o patrono domine a mente do aprendiz. Esse patrono aí não é o expecto patrono do Harry Potter, não. Esse patrono aí nada mais é do que a entidade que auxilia ele nas suas investigações, tá? Ele tem que ficar esperto e sempre estar protegido para que essa entidade não domine a sua mente e sugue ele completamente. Bom, antes de receber a licença oficial, o caçador precisa enfrentar algo muito real, tá? Algo que está matando, assustando e destruindo. A primeira missão nunca é uma coisa fácil nem simples, e também muito menos segura. Os aprendizes, né, os futuros caçadores de recompensa, são enviados para investigar aparições em regiões rurais, entidades vingativas, vampiros ferais fora de controle em frenesi e criaturas transformadas acidentalmente, como lobisomens infectados. Tá? Uma regra clara, não volte com dúvidas, duvide e será devorado. Isso é o lema que os caras, inclusive, tatuam isso no peito, tá? Os caras tatuam isso aí no peito. Bom, existe uma cerimônia aí de nomeação, tá? Se o cara sobreviver, ele vai trazer provas, porque é importante nesse meio você sempre catalogar tudo que você faz e de preferência também filmar. Os caras filmam tudo. Por isso que eu digo para vocês que o sobrenatural ele tem provas sim. Obviamente que as ordens não vão soltar isso na mídia, mas eles têm todas as provas necessárias de que essas criaturas existem, tá? Então, isso fica para quem fica questionando, né, sobre a veracidade do que eu falo aqui. Bom, depois ele vai passar pela avaliação final. O ritual de nomeação ele é silencioso, sem aplausos e sem comemorações, tá? Porque não tem o que comemorar, o cara escapou de morrer, né? Apenas o líder da ordem toca o símbolo na testa do novo caçador e murmura o nome que ele usará no submundo, que ele vai ficar conhecido ali. Os caçadores eles não usam seus nomes verdadeiros, tá? Eles se tornam ou o corvo, a lâmina negra, a asa noturna, o errante e o observador. São os codinomes que eles viram, tá? Lembrando que asa noturna, não tô pegando referência lá da Liga da Justiça não, tá? O pessoal fica aqui às vezes comentando besteira aqui no canal porque não conhece a história do ocultismo, tá? Então deixa de ser chorão aí. Isso vai proteger o pessoal e esconde quem eles de fato são, né? Protege a sua verdadeira identidade.
Se um caçador de recompensas do sobrenatural não é glamouroso, nunca vai ser. Isso aqui não é uma carreira. Eu sempre digo para você, ninguém vai se aposentar lá na carteira como caçador de recompensas. Não existe. Você não enriquece facilmente. Outra coisa também que é mito, o pessoal diz aqui, essa é a conversa. Não dorme bem, não tem vínculos, não fica em nenhum lugar por muito tempo. Assim, é uma vida de nômade muito perigosa e que só vai mesmo quem tem um chamado para isso, tá? As recompensas, no caso, vem de quê? Vem de quê, narrador? O cara ganha o quê? Vem das ordens secretas, familiares, famílias influentes do meio, governos que fingem não saber que isso existe e clãs de criaturas buscando eliminar seus rivais. Então o cara tem essas fontes de renda para sobreviver, tá? Mas o risco é absurdo, tá? Todo caçador tem três medos aí, tá? Ser corrompido pelo próprio mal, o patrono que ele chama, ser esquecido pela sua ordem e ser caçado por algo muito mais poderoso do que ele. São os medos que eles têm, tá? Enfim, pessoal, após anos de missões, o caçador ele pode se especializar em alguma coisa. Pode virar rastreador de entidades, tipo os mercenários abstrusos, que eu já fiz no canal, um vídeo sobre eles aqui, são especialistas em anjos. Anjos, tanto os anjos caídos quanto os anjos que ainda estão ao lado do Criador. Eles são especialistas em caçar essa criatura, tá? Eles fazem uma leitura energética de símbolos e contratos arcanos também. Executores, os mais físicos, né, eles entram para eliminar, não para negociar, são os que vão para exterminar. Os ocultistas de campo, eles usam mais rituais, selos temporários, controlam o ambiente para enfraquecer determinada criatura ou entidade. E os interrogadores das sombras, ou seja, lidam com espíritos que mentem, negociam e revelam seus segredos, tá? Esses são os tipos, né, que você pode virar especialista. Bom, pessoal, por fim, você precisa aí que está me assistindo entender o preço, tá? Não existe caçador de recompensas veterano que envelheça. O pessoal não chega nem nos 50 anos, tá? São absorvidos pelas sombras ou se transformam naquilo que eles caçavam. E talvez esse seja o fim inevitável de todos que mexem com isso. Agora que você conhece esse caminho, a iniciação, o treinamento, os riscos e o destino, não há como fugir, né? Fingir, no caso, que você não sabe. Então eu te pergunto, você realmente quer ser um caçador de recompensas do sobrenatural? Porque se quiser, alguém pode já estar te observando. Fica aí a reflexão para vocês. Vou deixando todos por aqui. Bom domingo a todos e até breve, meus pequenos.